Fala pessoal, como é que vocês estão? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre ressurreição dos mortos, ressurreição da carne. Nós passamos agora de pouco, acabamos de passar pelo dia 2 de novembro, hoje é dia 4 de novembro. No dia 2 a gente comemorou o dia dos finados, o dia dos fiéis defuntos. Por que nós fazemos isso? Por que os católicos celebram essa data? Por que os católicos no dia de finados vão ao cemitério visitar os corpos dos nossos entes queridos, parentes, amigos que faleceram? Por que nós fazemos missa no cemitério? Por que essas coisas acontecem? Por que a gente faz isso? Porque a gente é doido? Não. Porque por que a gente faz isso? Lá não está somente a carcaça das pessoas, o corpo, a carne, os ossos, as cinzas, mas as pessoas não estão já com Deus, desfrutando da presença de Deus, da visão beatífica, já não estão lá plenos e absolutos lá no céu, desfrutando do reino celeste, e então não tem mais nenhum sentido que a gente vá até o cemitério, que a gente celebre o dia dos fiéis defuntos, porque na verdade eles estão muito melhor que a gente. E aí, por que a gente faz isso? Por que a gente celebra esse dia? E o que a igreja diz sobre a ressurreição da carne, a ressurreição dos mortos? Haverá um último dia onde os mortos ressuscitarão? E será esse corpo aqui, meu, bonitão assim, que vai ressuscitar no último dia? Serão os nossos mesmos corpos que ressuscitarão? Ou serão corpos diferentes? Ou no céu só haverá a alma? O que a igreja diz sobre isso? Bom, primeiro, a antropologia católica, que é o estudo do homem, diz que o homem é composto de carne, de corpo e alma. Então nós somos corpo e alma. Nós não somos só a alma e nem somos só o corpo. De forma que a morte, ela é a separação da alma e do corpo. Quando a pessoa morre, ela não entra em inexistência, ela não deixa de existir. O corpo que está lá, que é velado e é enterrado e sepultado, ele não deixa de ser aquela pessoa. Aquela pessoa é aquele corpo unido à alma. A alma não está mais lá, ela foi separada do corpo. Mas aquela pessoa ainda é aquela alma e aquele corpo. O corpo é corruptível, ele se corrompe, ele apodrece, ele se decompõe, ele vira pó, ele vira cinzas quando queimado. A alma não. A alma, ela é imortal, ela dura para sempre. E porque a alma dura para sempre, a alma que morre, separada do corpo, ela tem 3 destinos, como a própria igreja nos ensina no catecismo, na Bíblia, na tradição, em tudo que é lugar. Tem 3 destinos. Na verdade, ela tem 2 destinos: o céu ou o inferno. Ela pode, os que serão salvos, obviamente, os que ainda não estão prontos para estar na presença de Deus, eles passam, isso é a grande maioria de nós, a grandíssima maioria de nós. Somente os santos, aqueles que viveram em santidade na terra e alcançaram um grande nível de santidade, esses vão direto para o céu e não precisam do purgatório. Alguns santos ainda passam algum tempo no purgatório. Então, nós certamente passaremos pelo purgatório, se não formos santos. A grande maioria de nós passará por lá. Mas quem vai para o purgatório é quem já está salvo. Então, não existe esse negócio. O purgatório não é uma segunda chance. O purgatório só tem uma porta de saída, que é o céu. E então a gente vai para o céu passando pelo purgatório ou vai para o inferno. Não tem outro destino. Tem um outro caminho. O purgatório é um caminho para o céu, só para o céu. Mas não tem mais destinos além do céu e do inferno. Então aquela alma, tanta alma que está no céu, quanto a alma que está no inferno, ambas, todas elas, ressuscitarão no último dia. Qual é o último dia? Jesus estava, quando subiu aos céus, ele foi, os discípulos ficaram olhando para o céu, e olhando Jesus sumir nas nuvens,
E o anjo disse para os discípulos: vocês estão olhando, mas da mesma forma como ele subiu, vocês o verão descer, voltar. Então Jesus retornará um dia. Há imensos, muita informação que garante que a igreja sempre ensinou isso. Não é uma utopia, não é loucura. Não existe interpretação modernista que possa negar isso. Não dá para negar isso. Nós dizemos isso na missa, que esperamos o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós dizemos isso no credo, dizendo que cremos que ele retornará para julgar os vivos e os mortos. Nós cremos no retorno do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz isso aos montes. O catecismo também diz isso. Nós cremos no retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele retornará um dia para então julgar os vivos e os mortos. Tanto pessoas que estão no inferno, quanto pessoas que estão no céu, almas que estão no céu, quanto almas que estão no inferno, ressuscitarão para serem pela última vez julgados. E então, nesse juízo público, as almas não serão julgadas como almas, mas elas ressuscitarão. Elas voltarão aos seus corpos, retornarão aos seus corpos para que então possam ser julgadas. E terão corpos incorruptíveis, corpos glorificados, gloriosos para os santos que vão estar nos céus. E terão corpos incorruptíveis e para toda a eternidade estarão no céu com corpo e alma. Corpos incorruptíveis para as almas que estiverem no inferno, que experimentarão a danação eterna, a punição eterna. Isso é bíblico, isso é católico, isso está no catecismo. Você não crê nisso, há um grande problema com você. É um grandíssimo problema. Pode ser que você não seja católico. Pode ser que você já esteja mergulhado em ideologias erradas, na teologia da libertação, em qualquer coisa do tipo. Então você deve crer que existe céu, que existe inferno, que existe uma punição eterna. Isso, se você não crê, eu imploro para você, coloque para mim nos comentários informação suficiente na tradição, no catecismo, informação oficial dos papas, que disseram isso de forma oficial, na tradição, católicos santos que ensinaram besteiras como que negam essas coisas. É impossível negar essas coisas, não se pode negar essas coisas. E por que nós cremos nessas coisas? Nós cremos que os corpos então ressuscitarão. E serão esses corpos aqui que ressuscitarão. E eu não estou inventando isso da minha cabeça. Eu vou citar para vocês o chamado doutor. A igreja tem vários doutores, vários santos que são nomeados doutores da igreja. Mas tem um específico que a igreja chama de doutor angélico. Esse camarada, por que ele tem esse nome diferente dos outros? Porque ele era muito fera. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino diz no seu comentário ao credo apostólico que fala sobre a ressurreição da carne, cremos na ressurreição da carne, ele diz o seguinte: o primeiro, com relação à identidade dos corpos que ressurgirão, não dá para mostrar a capa porque eu estou lendo no meu Kindle. O primeiro, com relação à identidade dos corpos que ressurgirão. O mesmo corpo que existe agora, quer quanto à carne, quer quanto aos ossos, ressurgirá. Apesar de alguns disserem que este corpo que agora se corrompe não ressurgirá, o apóstolo Paulo, afirma o contrário. Abre aspas, convém que este corpo corruptível seja revestido de incorrupção. Fecha aspas. 1 Coríntios 15, versículo 33. Bíblia. O apóstolo Paulo falando nas Escrituras. Em outro lugar encontra-se escrito na Sagrada Escritura que este mesmo corpo ressurgirá para a vida. Abre aspas. Novamente serei revestido da minha pele e na minha carne verei o meu Deus. Fecha aspas. Jó, capítulo 19, versículo 26. Então, essa é uma crença, primeiro, apostólica. Foram os apóstolos que ensinaram isso. Mas a gente deve interpretar diferente, deve usar o método histórico-crítico para dizer que essas coisas aí não existem, não, que isso aí não faz muito sentido. Meu amigo, quem interpretou desse jeito foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que esteve lá com Jesus.
ele sabia das intenções do Senhor Jesus. Quer dizer, ele esteve com os outros apóstolos que estiveram com Jesus e teve uma experiência com Cristo, com o próprio Cristo. Então, não dá para negar, cara. Não dá para negar. Os nossos corpos, esses corpos aqui ressuscitaram. Mais um pouco. Agora, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Então, o que ele vai dizer? Vejam, a questão o nome da questão é: se a alma retomará na ressurreição o mesmo corpo que estava unida antes. Essa é a questão. Ele diz aqui, como diz Damasceno, primeiro aqui, mas em contrário, a Escritura, Jó capítulo 19, versículo 26, o mesmo texto que ele já citou no comentário ao Credo, na minha própria carne verei a Deus, meu Salvador. E se refere à visão após a ressurreição, como claramente o mostra o que precede. No derradeiro dia ressurgirei da terra, logo será o corpo identicamente o mesmo que ressurgirá. Como diz Damasceno, a ressurreição consiste em o corpo morto ressurgir de novo à vida. Ora, o corpo que agora temos, pereceu pela morte. Logo ressurgirá idêntica e individualmente o mesmo. Por fim, catecismo da Igreja Católica. Não é catecismo romano, catecismo de Trento, que a maior parte das pessoas tem preconceito. Não, é o catecismo atual, o último catecismo que a gente tem, de São João Paulo II, que diz o seguinte: o credo cristão, profissão de nossa fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e em sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Cremos firmemente e assim esperamos que da mesma forma que Cristo ressuscitou, da mesma forma, como que Cristo ressuscitou? O pessoal foi lá ver o corpo dele no túmulo, ele estava vazio, porque era aquele mesmo corpo que ressuscitou, não foi outro, não foi só em alma para o céu, não, foi com o corpo. Jesus está encarnado no céu, ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre. Assim também, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado, e que ele os ressuscitará no último dia. Mas veja só, último dia, o último dia das pessoas não é o último dia quando a gente morre. Todo mundo que morre passou pelo último dia, não. Haverá um último dia na história. Haverá um último dia que separará essa história, esse tempo, da eternidade com Cristo, com Deus ou no inferno. Vejam só, o pedaço que eu quero ler é o seguinte, onde ele diz: crer na ressurreição, o catecismo, crer na ressurreição dos mortos foi, desde os inícios, um elemento essencial da fé cristã. Essencial. A confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, somos cristãos. Você não crê, meu amigo, na ressurreição dos corpos? Você não crê, não? Você não é cristão. É isso que diz aqui o catecismo da Igreja Católica. Você não é cristão se você não crê. Se você não crê nisso, você está inventando. Você é herege, você é qualquer coisa, menos cristão. É o que está escrito ali no catecismo da Igreja Católica. Então é o seguinte, meus amigos. Por que nós, então, visitamos os fiéis defuntos? Por que nós visitamos os corpos? Porque nós cremos que são aqueles corpos lá. Aqueles corpos são as pessoas que estão separadas das suas almas. Obviamente, não estão completas. Suas almas estão no céu, ou no purgatório, ou no inferno. Mas os seus corpos são aqueles lá. E são aqueles corpos lá que ressuscitarão. Seja as cinzas que foram cremadas, mas como é que vai reunir os pedacinhos de novo? Meu amigo, existe alguma coisa impossível, difícil para Deus? Não existe nada impossível para Deus. Nada. Mas você vai juntar cada partícula? Meu amigo, não faço ideia. Como é que vai ser? O que a gente sabe é que são os mesmos corpos. E haverá uma ressurreição dos corpos, da carne, dos mortos, no último dia. E essa ressurreição será para a vida eterna ou para a condenação eterna. Entenderam? Então é isso que o catecismo diz, é isso que Santo Tomás diz, o doutor Angélico, é isso que diz a tradição, é isso que dizem os cristãos, é isso que dizem os católicos. Então, espero que eu tenha respondido as suas dúvidas. Se você tinha alguma dúvida sobre isso, se você não tinha, e acha esse assunto importante, compartilhe esse vídeo
com as pessoas que você acha importante. Manda aí nos grupos da paróquia, nos grupos da igreja, nos grupos que você conhece. Vamos compartilhar, vamos dividir conhecimentos, vamos dividir a doutrina da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Não esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal se você não é inscrito, porque a grande maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. E clicar aí no botãozinho vermelho escrito inscrever-se é muito rápido. Faz isso, por favor. É isso aí, beleza? Até a próxima e fiquem com Deus.